Fala comigo, tudo bom? Se você caiu aqui de paraquedas, esse é o episódio 3 e eu indico que você vá na playlist e comece a assistir desde o começo para que possa entender melhor. Vamos lá! Nosso prota tinha iniciado seu aprendizado com magia das sombras. Após passar de um tempo, vemos uma mulher poderosa após derrotar um dragão. O nome dela era Luna, uma irmã mais velha de Jin-Hoon. Seu soldado então disse que aquela área onde eles estavam tinha sido liberada dos monstros e que a missão terminaria após limparem mais 5 áreas. Disse então Luna que 4 meses seriam suficientes para terminarem aquela missão, ordenando então que todos os cavaleiros descansassem. Após balançar a sua espada, escoando o sangue dela, perguntou ao seu soldado o que uma criança de 9 anos gostaria de ganhar de presente. Então 6 meses se passaram após o nosso prota encontrar Murakan. Então os gêmeos Tona fizeram 10 anos de idade e saíram do Castelo da Tempestade, dizendo que se veriam depois quando o nosso prota completasse a idade de 10 anos. E quanto ao nosso prota, ele estava fazendo 9 anos de idade e sua cuidadora preparou um bolo de morango para ele enquanto dizia feliz aniversário. Jin então aproveitou e agradeceu e pediu para dividir o bolo com todos no castelo. Ela concordou brevemente enquanto um cavaleiro, que era um informante de seu pai, tinha chego e chamado pelo mestre Jin. Kan então pediu desculpas pela interrupção e disse que a senhorita Luna, sua irmã mais velha, tinha ido visitá-lo. Ele logo ficou espantado. Ela era a primeira porta-bandeira do clã Roncandel e uma cavaleira de 9 estrelas, uma das maiores candidatas ao trono principal, por ser a mais velha entre os 3 irmãos e também a mais forte. E seu apelido era Baleia Branca, Luna Roncandel. Apesar dela ser a mais forte entre os irmãos Roncandel, ela abandonou o seu desejo de tornar a futura patriarca e se livrou da nojenta guerra de sucessão de sua família. Ela realmente era considerada uma baleia branca porque ela se movia sozinha. Por causa disso, ela nunca mostrou interesse em qualquer de um de seus irmãos ou irmãs, a um ponto que ela era mais uma estranha do que família para Jin. Havia uma distância gigantesca entre eles em sua vida passada. Então, para ela ir visitar o Castelo da Tempestade, do nada deveria ter algum motivo. Jin se questionou então se algo tinha acontecido com seu clã ou se ela tinha descoberto que ele estava entrando na biblioteca secreta. Então respondeu apreensivo a ela. Porém, ela respondeu com um elogio, dizendo que ele tinha crescido. Nosso prota, então, todo burguês, disse a ela que se tivesse avisado antes, teria vestido algo formal para a visita dela. Ela achou a situação muito fofa, dizendo que não precisava avisar quando fosse visitar seu próprio irmão. Então, perguntou por que ele parecia desconfortável ou se estava doente. Jin então respondeu que não era aquilo, mas sim que estava nervoso e que era a primeira vez que a via de tão perto, porque era costume da família Roncandel destruir seus irmãos e roubar um dos outros. Então ela começou a pensar que Jin achava que ela estava ali para vigiar ele. Luna então disse que parecia que ela tinha sido insensível, afirmando que mesmo ele sendo jovem, era membro do clã. Pediu então desculpas a Jin e após isso ela se ajoelhou para ficar à altura de Jin e pediu que pudesse ficar a sós com ele para que pudesse conversar, perguntando se poderia pedir para os cavaleiros guardiões que dessem licença para eles. Nosso prota então ficou espantado porque ela queria falar a sós com ele, já que isso nunca tinha acontecido em sua vida passada. Concordando então, disse que não parecia ser algo ruim. Após ficarem a sós, Luna disse que tinha algo que precisava dizer a Jin. Jin, curioso com a situação, perguntou o que ela queria perguntar. Disse que então, que após o pai deles visitá-lo, fez com que todos os irmãos começassem a prestar atenção nele, o que significa que assim que ele saísse do Castelo da Tempestade, todos os irmãos ficariam em guarda com ele e o vigiando a todo momento, provavelmente querendo matá-lo. Continuou dizendo a Jin que não queria que ele fosse pego na luta entre a família e que perdesse a sua felicidade, dizendo então que não gostaria que ele fosse ferido por esses costumes nojentos. Jin então percebeu que esse era o motivo dela ter desistido de ser patriarca, mas se questionou do porquê ela não avisou em sua vida passada, pensando que talvez o motivo fosse porque ele não valia a pena antes ou talvez porque os outros irmãos não o viam como um oponente. Então agradeceu pelas palavras da irmã e disse que pretendia continuar nessa luta. Ela afirmou
que estava falando sério e que não dizia isso porque achava que ele seria uma ameaça para ela no futuro. Nosso prota disse então que já tinha experienciado uma tentativa de assassinato. Ela não acreditou que tinha ouvido aquilo. E Jin continuou afirmando que o motivo dele querer continuar nessa luta era esse. Nisso até os copos começaram a rachar pela raiva da Luna e ela perguntou se um irmão tinha tentado assassinar ele e quem tinha tentado assassinar ele. Jin ligeiro disse que não sabia quem tinha tentado fazer aquilo com ele, pois ele se lembrou da maldição porque analisando família. Brincando de espadachim, se você não tem habilidade nenhuma com espadas, é a mesma coisa que morrer. Então, disse sendo honesto que não sabia quem tinha sido, mas disse que estava bem, e ficou feliz em saber que nem todos os irmãos o odeiam. Luna abraçou Jin consolando, dizendo que já tinha caído nessa luta nojenta da família, e ela estava muito triste por isso ter acontecido. Jin então percebeu que sua irmã era bem sentimental. Dizendo então que não era dia para isso, já que era seu aniversário. Então parabenizou Jin e disse que tinha vindo para lhe entregar um presente. Era um pingente. Então pediu para que Jin se virasse enquanto colocava o pingente nele, dizendo que só uma vez, quando ele estivesse numa situação que não pudesse aguentar, esmagasse a pedra azul do seu pingente, que ela seria levada até onde ele estivesse na hora para o protegê-lo. Disse para não se esquecer, sempre manter com ele a joia. Após isso, parabenizou ele mais uma vez e até deu bolo na boca do nosso prota. Então ela se despediu, dizendo que teria que ir. Jin disse então para que ela tivesse uma viagem segura. Então decidiu ir à biblioteca levar a torta para Murakan. Aí encontrando, perguntou o que era aquilo no pescoço dele. Disse que não sabia. Então Murakan disse que quem tinha dado aquilo para ele devia gostar bastante dele, dizendo que era um item de um rei besta Orgal e que já há muito tempo incontáveis pessoas morreram por aquele item. Nosso prota nem acreditou que aquele item era tão bom assim. Murakan então disse que aquele cordão dava imunidade a qualquer ataque mágico abaixo do nível 5 e que fortalecia as habilidades mágicas do portador e com a função também, provavelmente de invocação. Jin então disse que ele sabia muito. Murakan disse que estava ativo nessa época. Então Murakan afirmou que aquela energia poderosa tinha ido embora e com certeza a irmã dele, que tinha a energia poderosa, tinha percebido ele ali. Jin ficou espantado que sua irmã tinha descoberto sobre Murakan. Jin perguntou se realmente ela iria dedurar ele. Murakan afirmou que alguém que deu esse presente para ele não iria dedurar ele assim. Luna realmente tinha percebido a energia que estava ali, porém ela decidiu fingir que não sabia de nada, pois pensava que era algo que seu irmão estava tramando, lembrando que a energia de Murakan não estava ali antes. Luna então disse para si mesma que não importava o que ele fizesse ou se tornasse, ela sempre iria apoiá-lo, fingindo esquecer o que tinha acontecido ali naquele momento. Jin então achou que o tempo que tinha passado no castelo seria um saco, como sua vida antiga, porém acabou ganhando muito com isso, primeiramente o reconhecimento e a expectativa do seu pai, o coração da Fênix de sua irmã, Mary, e uma conexão com sua irmã Luna, e até um encontro com Murakan, o dragão negro. São muitas coisas que ele nem mesmo poderia sonhar em sua vida antiga, e assim nosso Jin completou 10 anos de idade, e mudando para outra cena, vemos ele treinando com seu guarda-costas totalmente poderoso, e nesse momento ele começa a avaliar Jin, dizendo que não parecia que ele estava avaliando Jin, mas sim sendo avaliado por ele, enquanto Jin o enchia de socos. Não pensava que o mestre Jin era alguém que realmente o seu pai se interessaria por ele. O seu guarda-costas Khan disse que iriam treinar somente até ali, e Jin concordou com isso, mas perguntou se tinha algum problema para eles treinarem só até aquele momento. Então o mestre Khan disse: foi uma honra ter ensinado ele por todo esse tempo, dizendo que não haveria muito tempo restando até que saísse do castelo da tempestade, e prometeu que iria dar o melhor treinamento possível até o fim. Então eles concordaram e Jin disse que contava com ele. Mudando a cena então, vemos que Jin estava colocando seu dedo no fogo e não estava sentindo nada, e disse que finalmente tinha absorvido metade do coração da Fênix, enquanto sua empregada perguntava se não estava quente, porém Jin disse que parecia água morna aquele sentimento. Então ela disse que bom, presente a Mary está te ajudando.
Sua cuidadora então disse que antes ela só tinha ouvido sobre os efeitos do coração da fênix e que essa era a primeira vez que os via pessoalmente. Então Jim também disse que também era a primeira vez, que provavelmente iria absorver todo o coração em alguns anos. Então, sua empregada cuidadora disse que o jovem mestre logo iria sair do castelo e seria amanhã cedo. Então, pediu que deixasse saber com antecedência se precisaria de alguma coisa. Então começou a guardar os livros do nosso prota e as suas roupas no lugar separado.